Olá, pessoal! Vamos falar hoje de substantivo. É o que nomeia as palavras. Então, vamos falar de substantivo? Olha só, botei a canetinha aqui, vamos acompanhar. Substantivo é a palavra ela é empregada para nomear todos os seres que existem. Olha aqui, vamos só acompanhar. Podem ser seres reais, como podem ser os seres imaginários. Tá vendo? Pode nomear tudo. Pode ser o real, pode ser o imaginário, não importa, né? Também, olha só, objetos, vamos nomear os objetos, os sentimentos, os lugares, ações, os estados, não importa, tá certo? É a palavrinha que a gente usa para nomear as coisas, tá certo? Vamos lá, tudo que existe, todos os seres. Então, seja objeto, seja sentimento, seja lugares, seja nossas ações, nossos estados, não é verdade? E principalmente, né? Seres reais, também os seres imaginários. A gente vai nomear tudo. Nós chamamos isso de substantivo. Então, olha lá, botei alguns aqui, ó. Inverno, eu vou nomear o que é inverno, o que é uma fábula, formigueiro, formiga. Então, eu preciso nomear as coisas, né? É uma necessidade que a gente tem de nomear. Que antigamente, a gente, quando descobriu as palavras, né? Muito antigamente, quando a gente descobriu a palavra, né? Descobriu que a gente podia se comunicar. Então, a melhor forma de comunicar era a gente dar nome às coisas, né? Porque eu precisava dar nome às coisas para a gente se entender, para a gente ter uma comunicação. Então eu dizia para a pessoa pedra, aquilo é uma pedra, aquilo é terra, aquilo é um monte, aquilo é uma bandeira, aquilo é o céu, aquilo é uma nuvem, aquilo é um sol, é a noite, é o dia. Então eu precisava nomear as coisas para começar a ter a ideia de uma comunicação, né? Porque se eu falar, senão como é que eu ia me comunicar se eu não nomeasse as coisas? Seria complicado, né? Para isso nasceu o substantivo, né? Para a gente nomear as coisas para melhorar a nossa comunicação. É uma travadinha. Opa, foi lá. E o substantivo, gente, ele pode se classificar, ter várias classificações, né? Porque eu comecei a nomear as coisas, eu aprendi a nomear, dar nome às coisas, né? Mas eu percebi que cada coisa era uma coisa diferente. Então eu comecei a classificar essas coisas, né? Para isso, por exemplo, eu classifiquei em comum e próprio, né? Para o comum, eu coloquei que eu vou utilizar o substantivo comum para nomear qualquer ser de uma mesma espécie, sem distingui-lo em particular. Quando eu vou nomear um ser que eu não vou distingui-lo, pode ser um ser de qualquer espécie, eu vou chamar de substantivo comum. É um comum para todos, tá certo? Quando eu falar menina, é comum para todas as meninas, né? Então, vou falar meninas, não vai ser exclusivo a menina. Não, vai ser meninas, meninos, não é não? Irmã, irmão, não importa. Todos eu vou chamar, eles vão ter isso em comum. Não existe um ser particular aqui, tá certo? Então eu resolvi o quê? Preste atenção aí agora. Eu preciso nomear seres que são comuns para todos, certo? Uma coisa que é comum para todos. E uma coisa que é específica, então eu chamei de o que é comum, eu vou chamar de comum, e o que é específico, aquele nome específico daquela coisa, daquela pessoa, eu vou chamar de próprio, certo? É próprio daquela pessoa, é único, tá certo? Não vai ter outro. Então eu distingui meu substantivo, eu comecei a trabalhar a classificação, tá certo? Porque, como eu disse, são muitas palavras. Então, eu comecei a dar nome às palavras, mas aí eu percebi que nem todas as palavras as palavras tinham suas características, são características diferentes. Então, eu comecei a classificar essas palavras, eu comecei a classificar esses substantivos, esses seres que eu dei nome.
Então, a primeira classificação vai ser esse comum e o próprio, né? Então, eu distingui. Então, vamos lá. Eu coloquei que todo ser vai ser chamado de substantivo comum àquele que é igual para todos. Então, menina, irmã, apelido, dia, cozinheiro, gato, né? Quantos gatos existem? Eu digo que aquele ser é um gato, certo? Mas veja bem, se eu der um nome a meu gato, chamar ele de bichano, bichano, chimbinho, ele não vai ser único? Não vai ser o meu chimbinho, o meu gato chimbinho? Não vai ter tantos gatos chimbinho assim. Então eu coloquei um substantivo próprio no meu gato. Veja bem, ele é único agora, tá certo? Veja a diferença. Mas ele continua sendo um gato. E existem vários gatos, que aí já é uma coisa comum, não é verdade? Então, olha lá. Quando eu falo, vamos aqui, quando eu chamo de próprio, eu quero dizer que eu estou trazendo esse substantivo próprio para nomear um ser específico daquela espécie, tá certo? Então, pode ser, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho é um ser único, né? Então, eu vou chamar de próprio, um substantivo próprio. Quando eu falar Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe do que eu estou falando, sabe? Né? Único. Ceará, o nome de lugares. Nome de lugares também, quando eu nomeio lugares, aquele lugar é para ser único. Então, eu estou dando um nome próprio para aquele lugar. Estou especificando aquele lugar. Então, eu vou chamar de Ceará. Aqui agora vai ser o Ceará, certo? Vai ser Brasil. Vou chamar de Brasil, Paris, Inglaterra e assim por diante, não é verdade? Tietê, aqui ó, Tietê é um nome de um rio. Se eu falar rio, é um nome comum. Todo lugar tem um rio e a gente entende o que é um rio, né? Já vem logo na nossa imagem a cabeça de um rio qualquer, não é verdade? Agora, se eu falar rio Tietê, vai ver a imagem do rio que está lá em São Paulo, não é verdade? Aquele rio de São Paulo que é chamado de rio Tietê. Eles nomearam o rio, deram um nome próprio para ele e ele se chama Tietê. Então, quando eu falar rio Tietê, todo mundo vai pensar no rio Tietê, ok? Não vai ser em qualquer rio, tá certo? Essa é a diferença. Silvia, quando eu boto o nome de pessoas, né? Janaína, Silvia, José, não é verdade? Eu já estou dando um nome próprio para aquela pessoa. Então, quando falar Janaína, vocês vão lembrar da Janaína que você conhece, não é verdade? Pode acontecer, no caso de nome de pessoas, de ter o primeiro nome muito parecido, mas se eu falar Janaína Raso Ribeiro, que é o meu nome próprio, dificilmente vocês vão encontrar no mundo um nome completinho, igualzinho ao meu, dificilmente. Gente, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Já é a minha característica particular, é o meu nome próprio, tá certo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ficou bem claro a classificação, né, do substantivo. Eu quero dar nome às coisas e agora eu vou classificar esses nomes que eu dei, porque eu bem percebi que existe diferença, né? Existe diferença quando eu falo menina, eu estou falando de todas, qualquer menina, né? De irmã, de qualquer irmã, né? Dia, de noite, eu saio dando nome às coisas. O dia, a noite, o gato, o cozinheiro, cachorro, mesa, chão, né? Isso é um nome comum. Eu posso dar qualquer coisa, eu vou chamar de mesa. Mesa, todo mundo já entende o que é uma mesa. Gato, todo mundo entende o que é um gato. Mas eu estou falando de forma genérica, né? Comum, uma substância comum. Agora, quando eu coloco no próprio, tá certo? Cada um vai ter o seu nome específico particular, né? Quando eu falo da França, vocês sabem que eu estou falando da França, não estou falando de outro lugar, não é verdade? Né? Se eu falar do Brasil, só tem o Brasil. Então, ele é um nome próprio, específico, ok? Então, vamos lá. Essa vai ser a primeira característica do substantivo. Vamos classificar, vamos continuar classificando, porque quando a gente começou a nomear para se comunicar, a gente percebeu que necessariamente precisa ter uma classificação para organizar nossas ideias em relação ao nome das coisas, tá certo? Então, essa é a primeira classificação. Eu vou primeiro classificar aquela palavra, se ela é comum, se ela é própria.
Beleza, identifiquei, né? Ah, essa aqui é uma palavra comum a todos. Ah, aquela ali é uma palavra própria, é somente daquela pessoa ou daquela coisa, certo? Então vamos lá. Também posso classificar meu substantivo em simples e composto. Ele pode ser um substantivo simples e ele pode ser um substantivo composto. Então, peraí. Ele vai ser simples quando for formado por uma única palavra. Uma única palavra, se ele for formado por uma única palavra, eu vou chamar ele de substantivo simples. Mas se ele for formado por mais de uma palavra, eu vou chamar ele de substantivo composto. Olha só, isso eu percebi também quando eu fui nomear as palavras. Que eu precisava classificar em palavras simples, que só tinha uma, e eu percebi que existiam palavras que, para se existir, tinha que ser composta, tinha que ser constituída de duas palavras. Então vamos lá. A simples, que é formada de uma palavra, eu tenho um exemplo, guarda. Eu tenho exemplo, chuva, né? É uma palavra só e eu falo, você sabe o que que é. Flor, cultura, gato, cachorro, tempo, dia, noite. Beleza, certo? Perceba, quando ele for composto, eu preciso de duas palavras para formar uma palavra. Então vamos lá, como é que funciona isso? Olha aqui para mim, ó. Guarda-chuva. Veja, eu usei a palavra aqui, ó, simples, que era guarda, né? E a palavra chuva, não é verdade? Para formar apenas um objeto, uma palavra, que é o guarda-chuva, que é o que guarda a gente da chuva. Em vez, então, eu tive que usar duas palavras para me referir a um objeto, a uma palavra, que é o guarda-chuva. Então, se eu falar guarda-chuva, todo mundo vai saber que eu estou me referindo ao guarda-chuva que protege a gente da chuva, que guarda a gente em relação à chuva, não é verdade? Mas perceba que ele foi formado por duas palavras. A palavra guarda, que já existe, e a palavra chuva, que já existe. Não é interessante? Então, vamos lá. Floricultura. Para formar a palavra floricultura, ele é um substantivo composto, porque veja bem, já existe a palavra flor, né? E já existia a palavra cultura. Então, para formar a palavra floricultura, eu juntei flor e cultura e formei floricultura. Olha que interessante. Então, é uma palavra composta de duas outras palavras para formar uma única palavra. Passatempo, olha aí. Eu formei a palavra. Eu peguei duas palavras para formar uma única só novamente. Ó. Passa e a palavra tempo, para formar passatempo. Né? Que a gente já também conhece. Veja bem, então a diferença então dessa classificação de eu resolver, vou classificar o que é simples agora e o que é composto. Beleza. Todo substantivo simples vai ser aquele que só tem apenas uma única palavra. E todo substantivo composto vai ser formado de mais de uma palavra, certo? É uma palavra que é formada por mais de uma palavra, tá bom? Próximo. Gente, aí eu percebi que eu precisava classificar o meu substantivo, as minhas palavras, né, o nome das coisas, e também primitivo e derivado, né? Primitivo e derivado, porque eu percebi que tem palavras que são únicas, né? Primitivas. E elas é que originam novas palavras. E eu percebi que existem as palavras derivadas, que são aquelas que vêm das palavras primitivas, né? Que vêm que saem de outras palavras, né? A origem dela vem de outras palavras. Já a primitiva, a origem dela não vem de outras palavras, elas são únicas. Então, olha só, primitivo é aquele que não se origina de outra palavra da língua e pode dar origem a outras palavras. Ela não vai, quando eu falar que um substantivo é primitivo, vai ser aquele substantivo, vai ser aquela palavra que não se origina de outra palavra, ok? Por exemplo, caça, cavalo, rio, boi, cozinha, jardim, carro. Veja, não tem uma origem, não existe, ela não vem de outra palavra. Agora, quando eu falo que a palavra é derivada, que ela deriva de uma outra palavra, o que eu estou querendo dizer? Que é aquele que se origina de uma outra palavra. Normalmente do que? Da palavra primitiva. Por exemplo,
Caçador, vem de quê? Vem de caça. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para nossa tela, ó. Caçador, vem de caça. Cavaleiro, veio de cavalo, né? A palavra cavalo derivou o quê? A palavra cavaleiro, não é verdade? Riacho. Riacho vem de quê? É derivado de quê? Derivado do primitivo, da palavra primitiva rio, não é verdade? Boiada é derivada de qual palavra? É derivada da palavra boi, né? Para eu fazer a palavra, para eu ter a palavra boiada, ela foi derivada da palavra primitiva boi. Boi foi derivado de alguém? Não, boi é uma palavra primitiva, né? Que originou quem? Boiada, que foi derivada da palavra boi. Cozinheiro. Cozinheiro vem da palavra primitiva. Qual palavra primitiva que derivou cozinheiro? Cozinha, não é verdade? Ó, jardim derivou a palavra jardineiro, não é verdade? Olha aí, ó. E carreteiro veio de carro. Vejam. Então eu percebi, gente, que era necessário fazer essa classificação também. Olha só, eu tenho palavras que são primitivas e tenho palavras que são derivadas das primitivas. Opa, mais uma classificação aí que eu percebi quando eu fui nomear as palavras. Olha que interessante. Eita, só que quando também continuei a nomear as palavras, eu percebi que precisava de mais algumas classificações. Por exemplo, tinha palavras que eu percebia que eram concretas em sua existência, ou seja, não precisava de nada mais para sua existência, de nenhum outro ser para a sua existência, elas existiam por si só. E eu percebi que tinha palavras que elas existiam, eu nomeei essas palavras, só que eram abstratas. Eu já precisava de um outro ser para dar sua existência. Sozinha, elas não davam sua existência. Vamos ver como é que é isso? Vamos lá. Quando eu falo que uma palavra ela é concreta, eu quero dizer que nomeio os seres que existem por si mesmo, aqueles que têm existência independente. Por exemplo, o homem, o animal, a casa, a árvore, o anel, né? Por exemplo, quer ver ficar fácil entender isso? Vamos pensar em desenhar. Se eu falar para vocês, substantivo concreto é aquele que eu consigo desenhar ele sozinho, sem mais nada, para dizer, para mostrar o que é. Por exemplo, eu vou falar a palavra homem. Vocês vão desenhar para mim homem, um homem. Beleza, eu vou entender. Eu vou falar a palavra animal. Ó, animal é concreto. Desenha um animal aí para mim. Pronto, você consegue desenhar qualquer animal e eu vou dizer que é um animal, certo? Casa, vocês vão desenhar uma casa, um único desenho, e eu vou entender que é uma casa. Árvore, vocês vão desenhar uma árvore e eu vou entender que aquilo ali é uma árvore. Anel, a mesma coisa, vocês vão desenhar um anel e eu vou entender que aquilo ali é um anel. Não precisa ter outro desenho para eu entender aquele significado. Vocês vão desenhar apenas um anel normal, só o anel. Não precisa do dedo para eu entender. Percebeu aí? Ele é concreto, a sua existência é independente de qualquer outra coisa. Agora, quando eu falo abstrato, vamos ver o que é abstrato? Nomeiam ações, qualidades, estados, propriedades que têm existência dependentes dos seres concretos. Veja, eu estou dizendo que o abstrato são palavras que precisam, que são dependentes dos seres que eu nomeei como concreto. Por quê? Vamos ver isso. Olha só os exemplos que eu botei. Acidez, compra, beleza, saúde, bondade, sereia, bruxa. Veja bem, vamos pegar aquele exemplo que eu falei da gente desenhar? Olha só, esse exemplo é ótimo, gente. É bem facilzinho. Por exemplo, a palavra compra. Vocês vejam que quando eu falei do substantivo concreto, vocês conseguiram desenhar, visualizar o desenho de tudo, não é verdade? Vocês conseguiram desenhar um homem, um animal, uma casa, uma árvore, um anel e assim por diante. Agora, quando eu falo no substantivo abstrato, veja que vocês vão ter um pouco de dificuldade de desenhar em um único desenho. Vejam que vocês vão precisar de mais desenhos para nomear aquilo.
para poder fazer aquilo, alguém entender aquilo. Por exemplo, acidez ou azedo, uma coisa azeda. Como é que eu vou fazer uma coisa azeda para você entender? Eu vou desenhar o quê? Um limão? Se eu desenhar um limão, é um limão, não é um azedo. Se eu desenhar uma pessoa chupando limão, fazendo uma cara assim, aí ela vai entender que eu não tô falando do limão, eu tô falando da sensação azeda, não é verdade? Veja que eu precisei do limão, que traz essa sensação de azeda, mas se eu colocasse só limão, vocês iam falar limão, vocês iam falar fruta, não é verdade? Mas vocês não iam falar azedo, talvez seja a outra opção. Para trazer a ideia da palavra azeda, que é uma palavra abstrata, né? Azedo, ácido, doce, eu tive que fazer um limão e uma pessoa fazer assim. E automaticamente, quando você vê essa imagem que eu fiz, você vai dizer azedo. É ou não é? É. Então, veja, eu precisei do limão para desenhar e precisei de uma pessoa fazendo uma cara de azeda. Olha só, eu precisei de duas coisas. Eu precisei de dois objetos, duas palavras concretas, né? Dois substantivos concretos para poder representar a minha palavra abstrata, azeda, ácida ou doce. Não é verdade? Veja mais. Compra. Gente, como é que eu vou desenhar compra? Pensa bem. Eu vou ter que desenhar, de repente, uma pessoa fazendo uma compra com os pacotes na mão e mostrando, entregando um cartão de crédito a uma outra pessoa. Então, vai perceber que eu estou fazendo uma compra aí, na verdade. Ou uma pessoa com um monte de sacolas, andando pelo shopping. Vai dar uma ideia de compra, né? Enfim, vocês vão perceber que para eu expressar a palavra compra, que é uma palavra abstrata, ou seja, a existência dela depende de um ser concreto, de um substantivo concreto. Para existir a palavra compra, alguém tem que estar fazendo uma compra, alguma coisa tem que estar fazendo uma compra, não é verdade? Um ser concreto, por exemplo, uma mulher, um homem, uma criança, tem que estar lá fazendo o ato da compra, para eu nomear aquilo de compra, para ela ter a sua existência. Veja, não existe compra sozinha, certo? Beleza. Beleza. Ai, beleza. Beleza é um ser concreto? Não, gente, não existe a beleza independente na sua existência independente. Eu vou precisar de pegar um ser concreto para eu poder explicar o que é uma beleza, não é verdade? Para explicar que eu quero dizer beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma flor, eu vou pegar, pode mostrar beleza, eu vou pegar uma mulher muito bonita, né? Uma flor para dar a ideia de beleza, uma mulher se maquiando toda bonita, para dar a ideia de beleza, né? Saúde, por exemplo. Veja, como é que eu vou saúde? Como é que eu vou representar a saúde? Eu posso desenhar como a saúde, pessoa. Saúde é abstrato, né? Porque eu não consigo desenhar só a saúde para vocês entenderem que é saúde. Eu vou precisar de um ser concreto para me ajudar a desenhar a saúde. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma pessoa fazendo atividade física, né? E comendo frutas, muitas verduras. Aí eu vou estar simbolizando saúde, não é verdade? Olha, a pessoa vai entender que eu estou querendo simbolizar saúde. Bondade. Como é que eu vou representar bondade? Bondade. Veja, gente, todas essas palavras que eu estou falando precisa de uma outra palavra. Precisa de quê? Dos substantivos concretos para que a sua existência aconteça. Não é verdade? Sereia. A pessoa fica perguntando: professor, a sereia é concreto ou é abstrato? É um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Veja, eu consigo desenhar a sereia?
Eita, tá aqui no abstrato, tá errado, pessoal. A sereia e a bruxa é concreto. Eita, foi colocado errado, mil perdões. Peguem a sereia e a bruxa, coloquem aqui, ó, no concreto. Por quê? Tanto a sereia como a bruxa, na hora de digitar, eu acabei digitando no lugar errado sem querer, pessoal. Que eu coloquei de propósito para vocês, que todo mundo sempre fica se perguntando isso, certo? Então, assim, eu coloquei de propósito. Só que na hora de digitar, acabei distraidamente e coloquei no lugar errado. Sereia e bruxa, eu não consigo desenhar uma sereia sozinha, eu desenho lá. Lembra? Vamos sempre utilizar essa brincadeira do desenho para a gente distinguir o que é concreto e o que é abstrato, fica muito mais fácil. Por exemplo, se eu falar sereia, pessoal, desenhe uma sereia aí para mim. Vocês vão desenhar só uma sereia lá, né? Uma mulher bonitona lá, normalmente, né? Com um rabo de peixe. Uma sereia. Um único desenho. E eu vou entender. Precisa de outro substantivo para mostrar que aquilo é uma sereia? Não. Bruxa. Bruxa, vou desenhar uma mulher com os cabelos arrepiadinhos assim, bagunçado, com um chapéu de bruxa, um nariz, coisa, né? Mas já existe esse desenho. Eu vou desenhar. Precisa de uma outra coisa? Não, não precisa. A casa, vou desenhar uma casa. A árvore, vou desenhar tudo que eu posso desenhar, né? De forma independente, sozinha, para caracterizar aquela palavra, ela é concreta. Ou seja, a sua existência é independente de qualquer outro ser. Agora, quando eu falar abstrato, é porque a sua existência depende de outro ser. Por favor, pessoal, tirem isso daqui, tá? Não é aqui, tá super errado. Eu acho que eu vou até finalizar aqui e vou ajeitar, porque eu não quero que vocês fiquem com essa sensação aqui, que é justamente para isso que eu coloquei, para ajudar e não para atrapalhar. Então, olha, bruxa vai vir para cá, porque é concreto, eu consigo desenhar uma bruxinha, eu consigo desenhar uma sereia, tá certo? Mas para eu desenhar a bondade, a beleza, a saúde, a compra, o ácido, o doce, eu preciso de um ser concreto, tá certo? Para me ajudar a desenhar ele. Ele precisa da existência depende dos seres concretos para que a sua existência realmente, para que tenha a sua existência. Para ter a compra, precisa que alguém vá lá e faça a compra. Né? Para ter a beleza, precisa que alguém tenha a beleza, não é verdade? Para ter saúde, é preciso que a pessoa, eu preciso que eu mostre a alguém praticando alguma coisa que remete à saúde dela, né? Que ela faça ela adquirir saúde, né? Que são exercícios físicos, são frutas, verduras, né? Ter um ambiente agradável de trabalho, de estudo, de vida, acidez, o doce, para eu dizer que para eu dizer o que é um ácido, o que é uma coisa doce, eu vou precisar representar com algum substantivo concreto, né? Porque como é que eu vou explicar o que é um doce, o que é um azedo, né? Então, pessoal, só para vocês entendam só essa diferença. Esse aqui é a classificação que eu acho que mais o pessoal se confunde. Mas uma dica é fazer isso que eu falei para vocês. Tente imaginar o desenho. Se vocês, na hora que vocês imaginarem o desenho disso, vocês perceberem que precisa, para vocês imaginarem o desenho, vocês perceberem que para desenhar aquilo, para representar aquilo, eu vou precisar de algum elemento, de algum outro substantivo concreto, então, batata, pessoal. Esse elemento aí, essa palavra aí é uma palavra abstrata, tá certo? Então, falou em sentimento, tristeza, angústia, alegria, falou em sentimento, é uma palavra abstrata, porque eu preciso de uma outra palavra, um outro substantivo, que ele tem que ser concreto para demonstrar o que é uma tristeza, o que é uma angústia, o que é uma alegria, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Eu espero que tenha ficado bem entendido. Aí que eu falei bem devagar, tentei dar os exemplos, porque eu sei que é aí que o negócio pega na classificação, não é verdade? Mas vamos lá. Também tem o substantivo coletivo. Gente, o substantivo coletivo é quando você quando o substantivo você recebe o nome de um substantivo coletivo,
mas o substantivo ele é comum, que no singular nomeia uma coleção, um conjunto de seres de uma mesma espécie. Veja bem, é um nome, né? Você recebe o nome de um substantivo coletivo, mas o substantivo ele é comum, tá? Ele está no singular e ele representa o que? Ele nomeia uma coleção, um conjunto de seres de uma mesma espécie, tá certo? Uma única palavra que está no singular, mas a representação dela é um conjunto de espécies, de uma mesma espécie, daqueles seres. Como é que é isso? Bem legal. Ó, acervo. Eu botei aqui algumas palavras. O acervo. Cardume, matilha, atlas, elenco, caravana, alcaté, enxame. Olha só. O acervo. O acervo, olha aqui, eu peguei uma imagem aqui. Pode ser um acervo de livro, pode ser um acervo de disco, da época do disco, pode ser um acervo de revista, quem gosta de colecionar revista, você pode ter um acervo de revista, pode ser na sua casa também, não importa. Por exemplo, aqui em casa a gente gosta muito de livros e muito de jogos de tabuleiro. Então, nós temos um acervo particular de livros e um acervo particular de jogos de tabuleiro. Podia ter colocado a imagem aqui para vocês olhar, que eu sempre falo que eu vou mostrar meus jogos, os nossos jogos, né, os jogos aqui de casa, e acabo sempre esquecendo de mostrar para vocês, mas são um acervo particular, no caso, né? Cardume, olha, cardume, e quando fala cardume, essa palavrinha aí, né, essa palavra é um substantivo comum, cardume, né? Mas eu estou nomeando uma coleção de quê? De seres de uma mesma espécie. Qual é a espécie? Peixinho, não é verdade? Estou falando dos peixes. Quando eu falar de um conjunto de peixes, eu vou falar cardume, certo? Quando eu falar que eu tenho um conjunto de livros em casa, eu estou falando que eu tenho um acervo de livros. Se eu falar que eu tenho um conjunto de jogos, eu vou falar que eu tenho um acervo de jogos, um acervo, coisa minha, particular. Quando eu falar, então, que tem uma matilha, né? A gente já conhece essa, né? Matilha de cães, as primeiras coisas que a gente grava na infância, né? Matilha de cães. Então, matilhas são de animais, tá certo? No caso aqui, de cães, né? Quando eu falar de atlas, atlas é um substantivo comum, né? Atlas é uma palavra comum, não é uma palavra comum, mas ele é um substantivo coletivo, porque quando eu falo atlas, eu estou falando do que? Do planeta todo. Olha aqui, gente, eu estou falando, quando eu falo de atlas, você imagina o quê? O globo todo, né? Todos os países, né? Os continentes, a gente imagina tudo, não é verdade? Então, veja só, é uma palavra comum, mas também é um substantivo coletivo, porque ele está nomeando um conjunto, né? Um conjunto de planetas, de continentes, de tudo que existe no Atlas. Nuvem. Quando eu falo nuvem, eu estou nomeando várias. Olha quantas nuvens tem no céu, gente. Eita, aqui, ó, meu desenho aqui. Muitas nuvens. Quando eu falo de elenco, né? Elenco é uma palavra comum, né? E é um substantivo também coletivo, porque quando eu falo de elenco, você pensa em várias pessoas que fizeram um filme, que estão numa peça de teatro, né? Então, olha lá. Numa série, por exemplo, agora que a gente utiliza muito a questão das séries, né? Friends, eu não sei se vocês conhecem essa série, eu já vi acho que 3 vezes essa série da minha jornada. Já vi umas 3 vezes, já apresentei até para minha filha essa série e ela amou. É bem legal, que são o elenco, né? São vários amigos, né? A ideia da série que são vários amigos, né? A vida deles juntos, né? Como é que eles vivem e tal, as dificuldades de cada um. Então aqui está o elenco da série Friends, não é legal? Poderia ter colocado aqui também uma imagem de um teatro e colocado o elenco que fez aquela peça de teatro. Então, quando eu falar elenco, vocês vão pensar, é o elenco daquele filme, é o elenco da série, daquela série que a gente está vendo, ou o elenco de uma peça de teatro que eu assisti, certo? Então, elenco remete a isso. E quando eu falo de caravana, né? Quem vê Silvio Santos, né? Quem viu Silvio Santos, né? Eu ainda vê, não sei. Ele sempre fala, essa caravana aqui veio da onde? Essa caravana aqui, você veio de qual caravana, né? Eu vim da caravana de São Paulo, eu vim da caravana do Paraná.
Então ele sempre pergunta, né, de qual caravana que você vê. Caravana aqui, ó, pessoal, é um aqui tá, eu botei até organizador de caravana. São pessoas que se juntam, né, para viajar, para ir para um determinado lugar junto, né? Normalmente há shows também, não necessariamente podem, para fazer alguma coisa juntas, né, com o mesmo propósito. Nós chamamos assim de caravana. Então, é uma palavra, olha, uma palavra, um substantivo comum, que significa que também é um substantivo coletivo, que quando eu falo caravana, vocês vão pensar em muita gente reunida para fazer viajar em relação a um propósito, tá certo? Quando eu falar então de alcateia, essa também a gente aprendeu muito na infância, né? Quando a gente aprende substantivo coletivo, alcateia, de lobo, não é verdade? Matilha, de cão. Então, a alcateia, por exemplo, nos remete o quê? A vários lobos, né? E enxame, a gente já conhece essa também bastante, que é de abelha, um conjunto de abelha, várias abelhas, tá certo? Então, esses são os nossos substantivos coletivos. Veja, quando eu comecei a nomear, eu percebi que eu precisava classificar, porque olha aí, ó, eu tenho uma palavra que fala de um conjunto de coisas, de conjunto de seres. Então, eu tive que chamar isso de substantivo coletivo, tá certo? Ah, quando eu falo substantivo coletivo, já sei, é uma palavra que transmite a ideia de conjunto, de algum ser, tá certo? Uma única palavra, uma palavra simples, mas quando eu pensar nela, ela vai me dizer um conjunto de seres daquela espécie, tá certo? E eu também posso, pessoal, nós classificamos os tipos de substantivos, né? Tipos, como a gente pode nomear, na verdade, as palavras, percebemos que precisava classificar essas palavras para organizar melhor nossa cabeça, não é verdade? E agora a gente percebe também, a gente para pensar, percebe que o substantivo tem flexão, ele flexiona. Ah, professora, o que é flexionar? Ele flexiona em número, gênero e grau. Olha aqui para a tela. Quando eu digo que o substantivo, que é a palavra que eu nomeei como substantivo, ela classifica em número, primeira coisa, quando eu falar em substantivo, vocês já vão saber que ela é uma palavra que flexiona. Então, se eu descobrir que aquela palavra é um substantivo, eu já sei que ela vai flexionar em número, em gênero e em grau. Como é que é isso? Vamos lá. Em número, quando eu estou falando que ela flexiona no plural, quando essa palavra pode ficar no singular e ela também pode existir no plural. Como é que é isso? Casa, casas. Chapéu, chapéus. Voz, vozes. Veja, eu estou dizendo que essa palavra existe no singular e existe no plural. Então, ela tem uma flexão de número, tá certo? Também, os substantivos se flexionam em gênero. Desculpa, aqui nós vamos falar flexiona. Se flexiona em gênero, significa que ele pode ter o masculino e ter o feminino. Então, olha lá. Amigo, amiga, pai, mãe, jacaré macho, jacaré fêmea, tá certo? E quando eu falo que o substantivo flexiona em grau, eita, o que é isso? Ah, muito fácil, pessoal. É que eu tô querendo dizer que ele pode estar num grau aumentativo, né, aumentando, ou ele pode estar grau diminutivo, diminuindo. Né? Essa palavra eu posso trabalhar com ela aumentando ou diminuindo. Como é que é isso? Eu posso falar cachorrão, o cachorrinho, né? Eu posso falar chapelão, eu posso falar pratinho, eu posso falar pezinho, inho, na verdade, chapéu pequeno, chapéu grande. Então, o grau, grande, pequeno, aumentativo, diminutivo, também pode flexionar. Veja, então, meu substantivo flexiona em número, sim, ele pode ir para o singular e pode ir para o plural? Pode. A palavra substantivo flexiona em gênero? Sim. Pode ser masculina e feminina? Sim. E a palavra substantiva flexiona em grau? Pode ser aumentativa e diminutiva? Sim, pessoal. Também, olha que incrível, nem todas as palavras são assim. Mas quando ela for um substantivo, essa palavra for um substantivo, ela tem a flexão tanto de número, gênero e grau. Bota isso aí na cabeça. Percebeu? Pessoal,
Só vou falar um pouquinho aqui da relação para vocês entenderem como é que é a flexão de grau, certo? Como é que um substantivo flexiona no grau? Então, lembra que eu falei que o substantivo pode apresentar duas gradações, tanto por grau aumentativo quanto por grau diminutivo. Olha aqui comigo, ó. Além da noção de tamanho, né? As formas aumentativas e diminutivas, quando a gente coloca nas palavras, pode revelar uma apreciação, por exemplo, ou uma depreciação. Veja como isso funciona. Por exemplo, se eu quiser revelar uma apreciação, que significa isso? Uma afetividade, um carinho. Eu vou falar assim, ó, eu botei uma frase aqui, ó. Você é o amorzão da minha vida. É uma carinho, uma afetividade. Eu estou dizendo que ele é o amorzão da minha vida. Veja que eu utilizei amorzão no grau aumentativo, na palavra amor, para mostrar o meu carinho, a minha afetividade para aquela pessoa, não é verdade? E veja, aqui, quando eu for mostrar uma depreciação, significa o quê? Um desprezo, uma crítica, né? Uma ironia. Eu também posso utilizar do grau aumentativo e diminutivo. Como é que funciona isso? Ó, ela é a queridinha do chefe. Ela é a queridinha do chefe. Veja, eu usei queridinha no grau diminutivo com uma ideia de desprezo, de crítica, de inveja, talvez. Perceberam? Então, além de dizer, cachorrão, cachorrinho, aumentaram na questão de proporção, né, de gradação, né, para o maior ou para o menor, eu também posso usar com uma ideia de apreciação e depreciação, tá certo? Lembrando que a apreciação é quando eu trago uma ideia de afetividade, de carinho, meu amorzinho, minha lindinha, de carinho, né? Eu acabo falando lindinha, minha coisa fofinha, né? E quando eu faço depreciação, que é desprezo, crítica e às vezes inveja, né? Eu acabo também utilizando esses graus aumentativo e diminutivo no sentido assim, né? Achei bem interessante isso aqui que eu botei. Ela é a queridinha do chefe. Ou quando a pessoa fala, querida, muito bem, querida, né? Às vezes eu uso essa palavra querida, quando eu falo queridinha, já remete o quê? Já traz essa noção pra gente, né? De crítica, de desprezo, de uma coisa que a gente... Por aí, só para vocês terem uma noção. Então, pessoal, no grau, ainda falando do grau, né? Ele pode ser aumentativo ou diminutivo, como a gente já viu. Então, o aumentativo é quando atribui ao substantivo a ideia de aumento. O diminutivo, quando atribui ao substantivo a ideia de diminuição, certo? Mas veja, ele pode ser sintético ou analítico. Vou aprofundar só um pouquinho, tá certo? Ele pode ser sintético ou analítico. Vamos ver qual é a diferença? Se eu falar que esse substantivo é do grau sintético, eu estou dizendo que ele, vamos aqui junto comigo, ó, apresentam ou acrescentam-se sufixos específicos ao substantivo para representar o aumentativo ou o diminutivo da palavra. Veja bem, se eu for trabalhar o meu substantivo no grau sintético, eu vou acrescentar, cadê? Vamos olhar aqui, sufixos específicos. Então vamos lá, ó. O insetão fazia tudo o que o menino queria. O inseto. Gente, aqui é o inseto, né? Aí eu botei o insetão, sufixo aumentativo. Veja, eu botei um ão aqui. Não é inseto? A palavra certa é inseto. Mas eu tirei o o aqui e acrescentei o ão. Esse sufixo aqui, certo? Então, um sufixo aumentativo. Insetão, certo? Fazia tudo o que o menino queria. Agora, eu posso também colocar um sufixo diminutivo. Ó. Na palavra besouro, eu tiro o besouro, tiro o o e boto inho. Então, o besourinho da história acabou com um avião, como um avião. O besourinho da história acabou como um avião. Veja que aqui eu botei o sufixo diminutivo, o inho, que é um sufixo que traz a ideia de diminuição, para falar do besourinho da história acabou como um avião. Agora,
Então, no grau sintético, eu vou utilizar o quê? Sufixos específicos do grau aumentativo e do grau diminutivo. Quais são os sufixos específicos do grau aumentativo? Ão. Quais são os sufixos do grau diminutivo? In. Não é verdade? Ão, in, cão, in, certo? Cãozão, cãozinho, certo? Agora, no analítico. No analítico, se for no grau analítico, eu vou ter que fazer o seguinte: determina-se o grau do substantivo pela junção de uma palavra para indicar o seu aumento ou a sua diminuição. Como é que é isso? Vamos lá. O exemplo sempre é bom, gente. Ó. O que ele viu foi um besouro gigante. Um termo analítico. Veja, eu estou dizendo que o besouro é gigante. Diferente do grau sintético. No grau sintético eu chamei de besourão. Eu botei o sufixo ão para dizer que ele está no grau aumentativo, né? No sintético eu uso o sufixo ão. Agora, se eu quiser falar de forma analítica, no grau analítico eu vou usar gigante. Viram? Beleza. Agora, antes ele era um inseto minúsculo. Veja, eu usei o termo minúsculo, tá certo? Para dizer, para analisar o inseto. Eu disse que o inseto era um inseto minúsculo. Eu podia botar insetinho ou insetão. Se eu colocasse que é um insetinho ou um insetão, eu estaria trazendo para o grau o quê? Sintético, que é aquele que eu boto o sufixo ão para o aumentativo e inho para o diminutivo. Mas se eu estou falando do grau analítico, eu vou usar uma outra palavra para analisar aquele ser. No caso aqui, eu falo que o besouro é gigante, ou o besouro é pequeno, né? Aqui eu falo que o inseto é minúsculo, ou o inseto é grande, certo? Eu posso botar que a casa é pequena, eu posso botar que a casa é grande, certo? Então, eu vou usar palavras para analisar aquilo. A minha casa é grande, a minha casa é pequena. Então, eu no analítico, eu uso palavras para ajudar a analisar aquela casa, aquela pessoa, aquele inseto. Então, eu uso palavra grande, pequeno, gigante, minúsculo e outros, certo? E aqui, no sintético, não. Eu vou sintetizar. Então, eu preciso de um sufixo que traz a ideia de aumentativo. No caso, é o ão. Eu adiciono ão, certo? E, no caso aqui, inho, para dizer diminutivo, quando eu quero dizer o grau sintético no diminutivo, eu boto o sufixo inho, tá certo? Pessoal, acabou o vídeo, eu espero que tenha sido claro. Tentei falar de uma forma bem tranquila, né? Dando bastante exemplo, conversando bastante com vocês, porque isso é a base. A classificação das palavras é a base. O substantivo é aquele que a gente nomeia as palavras. E aí vocês perceberam que não basta nomear as palavras, a gente precisou classificar as palavras para organizar a nossa cabeça, né? Viu? Perceberam que não basta nomear. Eu poderia nomear tudo, mas eu percebi que para nomear, eu preciso classificar, tá certo? E aí tivemos que fazer aquelas classificações em substantivo próprio, comum, não é verdade? Substantivo simples, composto, na verdade, o substantivo quando ele é coletivo. Então a gente fez várias classificações. E depois a gente percebeu também que o substantivo ele flexiona. Então ele flexiona em pessoa, na verdade, em número e grau, tá certo? Gênero, número e grau. Desculpa, pessoa. Gênero do verbo. Gênero, número e grau. Na verdade, a gente percebeu tudo isso. Na verdade, gênero masculino e feminino e o substantivo pode flexionar em grau ou diminutivo, na verdade. Também pode flexionar em número, como a gente já viu. Ele está no singular e pode estar no plural. Veja como que é interessante quando a gente trabalha o substantivo, como fica mais simples entender que a necessidade dessa classificação e perceber como o substantivo flexiona em tanta coisa. Então vamos lá, pessoal. Ficou bem. Se ficou alguma dúvida, por favor, voltem no vídeo, vejam ali a parte que vocês ficaram com dúvida, né? Como digo, o vídeo é muito bom para isso e aproveitem bastante, viu? Muito obrigada.